Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e para aproveitar a Semana Mundial do Meio Ambiente, a gente trouxe um tema que vai além do cultivo indoor. Você sabe quanto de energia o seu cultivo consome? E mais, LED ou HPS? O que faz mais bem para o planeta e também para o seu bolso? Então no vídeo de hoje, vamos comparar essas duas tecnologias e mostrar para vocês como você consegue manter produtividade alta com um consumo de energia menor. Então antes da gente ir para o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ir lá no Instagram, comentar, que isso ajuda bastante ao vídeo aparecer para outras pessoas, né? E também para engajar bastante o nosso canal. Então não esquece aí de dar esse apoio. Se tem uma coisa que muitos cultivadores se preocupam é com a energia elétrica, o custo que o cultivo vai trazer para o nosso bolso. Essa é uma preocupação real, né? Uma preocupação que a gente precisa ter, além do nosso bolso, pela questão do meio ambiente, né? Imagina, um cultivo é um consumo, milhares de cultivos têm um consumo de energia muito maior, né? Parte industrial, então tudo isso faz com que a gente demande cada vez mais, né, da nossa energia elétrica, combustíveis fósseis e assim por diante. Então é muito importante, já que a gente está trabalhando com o cultivo de uma planta que a gente gosta bastante, a gente sempre está olhando para essa parte do meio ambiente também. Então no nosso cultivo, a gente tem aí a iluminação ligada aí de 12 a 18 horas por dia, chegando até um pouco mais do que isso, dependendo do cultivo. A gente tem exaustão, ventilação, ar-condicionado trabalhando ali 24 horas por dia, umidificador, desumidificador. Então é realmente bastante equipamento que vai estar, né, fazendo ali o seu objetivo final, que é a colheita e tal, mas você precisa de um gasto de energia. Quantas pessoas aí que estão vendo o vídeo já não ouviram falar? Quanto mais luz, melhor. E realmente, quanto mais luz você entrega para suas plantas, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Claro, existe um balanço ali, né, para você não exagerar nessa quantidade. E é isso que a gente ensina aqui para a galera que busca LEDs indoor, para conhecimento e etc. Né? Entender no seu espaço qual que é a energia máxima que você precisa gastar, para você não estar extrapolando aquilo e estar gastando uma energia que a sua planta não está absorvendo. Né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre LED HPS, né? Até porque a HPS, né, conhecida por muitos aí no mercado do cultivo, sabe do seu consumo de energia, do quanto ela esquenta e faz os outros equipamentos consumirem mais, né? Então a ideia nesse vídeo é realmente mostrar um pouco do lado positivo ali do LED, né, negativo da HPS, trazer essa questão realmente para o nosso ambiente, né, para o quanto a gente está demandando de energia para conseguir desenvolver as nossas plantas no indoor. Então vamos começar pela parte principal, que é a iluminação, né, ela que vai consumir a maior parte da energia do seu cultivo. Aqui, por exemplo, eu estou embaixo de um painel de 480 watts, e ao lado aqui tem um painel de 650 watts. Então esse é o consumo real de energia dele ligado na tomada por hora, né? Então se você ligar ele no 100%, uma hora ligado na tomada ele vai estar consumindo esses 480 watts. Então uma comparação direta que eu gosto de fazer, né? Hoje em dia a gente tem muita gente cultivando em LED já, mas quando a LEDs Indoor começou lá em 2015, né? Lançou os primeiros LEDs ali em 2018, a gente tinha que trazer muito essa questão, né, do consumo, da entrega de qualidade de luz e etc, porque naquela época ainda se usava muito HPS. Então um exemplo básico ali que a gente dava era o seguinte: hoje, quando você tem uma lâmpada HPS de 400 watts, ela está consumindo 400 watts. Né? Claro que você tem ali o reator magnético, o reator eletrônico, né? No eletrônico você consegue dimerizar essa lâmpada, mas vamos dizer ali que você está com uma lâmpada de 400 watts utilizando um reator magnético. A lâmpada consome 400, o reator magnético vai consumir ali, depende do reator, mas vamos dizer ali uma média de 130 watts. Então para uma lâmpada de 400 watts você tem um consumo total de energia só para a lâmpada funcionar de 530. Mas lembrando que a lâmpada está entregando só 400, então você tem 130 watts a mais de consumo por hora e não está fazendo diferença nenhuma na sua luz. É só o reator para conseguir fazer a luz funcionar. Quando a gente faz uma medição de ppfd numa lâmpada HPS dessa, né, que é a quantidade de fótons que ele vai estar entregando para a planta, a gente consegue ter a mesma quantidade de ppfd num painel de LED que usa aí, né, chip Samsung LM301H de 240 watts. Então imagina, você tem uma HPS de 400 watts com um reator consumindo 530.
e você tem um painel que vai estar consumindo 240 watts, nada além disso, mais ou menos ali 40, 45% a menos do que a HPS que estaria consumindo esses 530. E dessa forma você está entregando a mesma quantidade de fótons nos dois ambientes. Então você tem um consumo de energia 60% menor. Isso já faz total diferença, né? E é dessa forma que a tecnologia de LED ela vai avançando, né? Ela consegue, cada chip que a Samsung lança, por exemplo, é tentando melhorar esse consumo de energia em relação aos fótons que ele emite, né? Então, pô, vamos dizer que está emitindo 1000 fótons com 10 watts. Se eles conseguirem emitir os mesmos 1000 fótons com 9 watts, já é um consumo de 10% de energia. Então é isso que as fabricantes de chip LED vão buscando cada vez mais. Tentar entregar cada vez mais fótons com cada vez menos gasto de energia. É por isso que a gente não vê o avanço de uma lâmpada HPS, por exemplo, né? Então essa questão do consumo de energia, a gente já viu aí um consumo de 60% entre uma tecnologia e outra. E uma outra coisa que eu sempre falei para os cultivadores que pensavam ali em trocar HPS pelo LED era o espectro que essa lâmpada entrega, né? Quem cultiva aí HPS, HQI vai saber que na época você conseguia utilizar uma HPS durante a VEG e a Flora ou uma HQI durante a VEG e a Flora, só que isso ia ter entregas diferentes de resultado. Por quê? A planta ela acaba absorvendo um pouco mais de espectro azul na vegetação e um pouco mais de espectro quente, né? Espectro vermelho na floração. Então por isso que na vegetação a gente utilizava HQI, que era aquela lâmpada branca fria, né, bem clara, e na floração a gente usava HPS, né, que é essa lâmpada que tem ali uma temperatura mais quente, né, 3000 kelvins, 3500. Então você tinha que substituir a lâmpada em cada fase, né, e não entregava o espectro completo. Na Vega estava entregando basicamente só azul, e na floração estava entregando basicamente só vermelho, né? Se vocês pesquisarem aí espectro de luz de uma HPS, de uma HQI e de um LED que usa chip Samsung Full Spectrum ali, vocês vão ver que no chip de LED a gente tem um espectro solar completo, igualzinho ao que a gente tem na natureza, mesma coisa que o sol está emitindo. Já nas lâmpadas HQI e HPS são espectrons específicos. E a planta, ela pode, beleza, ela absorve aqui na Vega mais azul, na Flora mais vermelho, mas ela não deixa de absorver esses outros espectros nesses momentos, né? Mesmo que seja numa quantidade menor. Então se você pega uma lâmpada que está entregando um espectro único, você não está entregando o desenvolvimento máximo que a sua planta poderia ter. Então, quando a gente passa para o LED Samsung, por exemplo, a gente tem um espectro completo. Por isso que a gente não precisa ter ali um chip de cada cor, ou trocar a lâmpada na Vega, na Flora, é sempre o mesmo painel. E um outro fator que era, cara, acho que todo mundo que trocou por HPS foi um dos principais ali. Muita gente cultivava sem ar-condicionado. Hoje em dia ainda muita gente cultiva sem ar-condicionado, né? Nem todo mundo ali consegue ter esse investimento para melhorar ali o ciclo, melhorar a entrega de terpenos, né? Desenvolvimento, VPD, etc. Então imagina, a HPS, o bulbo dela, que é onde você conecta a lâmpada, ele chegava ali a um pouco mais de 400 graus, só o bulbo dela. A lâmpada tá gerando um calor também gigantesco. Até por isso que a galera aí mais antiga vai lembrar dos cold tubes, né? Que eram aqueles equipamentos que você colocava a lâmpada dentro, ligava 2 tubos nele, um exaustor soprando, outro puxando, para a gente resfriar o máximo possível aquela lâmpada para o calor não chegar nas nossas plantas, né? Mas mesmo assim era um calor exorbitante e fazia o quê? Fazia com que a gente precisasse de mais ventilação, mais exaustão, e o ar-condicionado trabalhando como se fosse um verão o ano inteiro, né? Então hoje, por exemplo, o ar-condicionado ele fica 24 horas ligado, mas eu tenho um gasto, sei lá, de R$300 por mês no verão e 150, 140 reais por mês no outono e inverno, porque ele trabalha em menor potência, ele não está precisando forçar tanto. Quando a gente tinha uma HPS, ele estava sempre forçando, porque a sala estava sempre calor, a estufa estava sempre calor, né? Então a gente tinha um grande problema, não só daquela diferença da iluminação que eu falei para vocês, né, de 240 watts para 530. A gente tem o ar-condicionado consumindo mais, o exaustor consumindo mais, ou tendo que ter mais exaustor, mais ventilação. Então, o conjunto como um todo faz você basicamente dobrar o custo de energia, o gasto de energia que você tem entre usar uma tecnologia que gera muito calor e uma tecnologia que gera 70% menos calor do que a HPS, por exemplo. E um outro fator que é muito importante, que também era uma questão de objeção ali na hora do cliente que queria trocar HPS por LED, né? Que, pô, HPS eu compro a lâmpada aqui, sei lá, tem de 100 e poucos reais, 200, 400,
Um LED de 400 watts está R$ 4.000, né? Vamos dizer R$ 3.000. Enquanto uma HPS de 400 watts eu vou gastar 200, 400, 600 se eu quiser comprar uma lâmpada melhor, mais o reator, né? Tô gastando menos. Mas aí imagina, você vai ter todo o gasto do restante para manter uma temperatura baixa. Se você for comprar um cold tube aí é R$ 1.000, R$ 2.000, dependendo do cold tube que você vai comprar. Então você acaba gastando um investimento muito próximo ao LED se você quiser entregar o todo que o LED vai entregar, né? Então sai caro também o cultivo com HPS, e fora que a perda de luminosidade nesse tipo de lâmpada é muito maior. Então, pô, você que está na sua casa, que você comprou uma lâmpada ali para a sua sala, né? A sua sala de estar ali. Acendeu ela, tá clareando legal. Passou 6 meses, 8 meses de uso, você liga a luz ali, você já vê que tá mais fraca, e já não tem aquela mesma potência de quando você comprou. Toda tecnologia de luz acontece a mesma coisa. A diferença é que cada tecnologia vai melhorando esse fator. Então a gente vai tendo menos perda com mais horas de uso. Então a HPS, por exemplo, a gente tem ali uma vida útil nela de mais ou menos 2.000 horas, né? Então daria ali um ano para ela perder 30% da sua eficiência de luz, né? Então imagina, você comprou a lâmpada que emite ali, sei lá, 1.000 de ppfd, passou um ano, está emitindo 700. Então todo ano você acaba tendo, claro, se você está buscando alta eficiência ali, sempre, etc., você vai estar pensando em trocar sua lâmpada a cada 1, 2 anos ali no máximo. Já no LED, você tem uma perda mais ou menos ali de 3% a cada 10.000 horas de uso. Então você tem uma perda de 10 vezes menos do que a HPS, né? 30 para 3%, num tempo 5 vezes maior. Então você passa ali de 2.000 horas para 10.000 horas de uso, né? Então é uma diferença gritante entre uma tecnologia e outra. Então, por exemplo, enquanto um LED vai te perder ali 3%, né? Vamos dizer ali, você tem 5 anos de vida útil, uma média do LED. HPS você tem 1 ano, você teria que comprar 5 HPS para ter a mesma vida útil do LED, né? Fora toda outra questão de energia, de consumo de energia, de calor, de espectro. Então por isso que a gente vê cada vez menos cultivadores ou indústria usando esse tipo de tecnologia, porque em todos os fatores que eu mostrei aqui para vocês, a gente consegue ver que ela não compensa, né? Ela não tem uma entrega melhor do que o LED. Claro, se a gente for ver a primeira tecnologia LED que lançou para cultivo e tal, beleza, o HPS estava muito ali na briga, né? Mas essa tecnologia LED ela foi avançando. A HPS não tinha por que avançar, né? Já tinha uma tecnologia nova no mercado. Então a tecnologia LED ela foi avançando e ganhando cada vez mais distância da tecnologia da HPS. E por isso que aqui na LEDs Indoor a gente acredita muito nesse cultivo sustentável. Então a gente só trabalha com as melhores tecnologias do mercado, como o chip Samsung LM301H e o modelo 281B+. A gente tem painel para todos os tamanhos de grow para atender a necessidade de todo cultivador. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, fica o convite. Repense como você está fazendo o seu cultivo. Se você está gastando menos energia possível para entregar a melhor qualidade para sua planta e o melhor consumo para o seu bolso. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar também como que você faz para deixar o seu cultivo mais sustentável, como que você economiza aquele dinheiro ali na conta de energia. Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia e até o próximo vídeo.